Bom, e como o Murilo falou, o Valdo Cruz vai comentar aqui com a gente, porque era uma questão que a gente já vinha falando que já estava sendo desenhada, né, Elô? A gente estava prestando atenção no voto dos ministros, né? Quer dizer, nessa opinião deles, eles não entraram necessariamente ainda no voto. De fato, o mérito vai ser discutido agora a partir da tarde com a leitura do texto pelo relator Herman Benjamin. Mas a questão é que a gente já via isso se desenhando. Valdo, você já está ouvindo a gente? Heloísa e Raquel, né? Isso. Tá ouvindo a gente, Valdo? Somos nós, Estou, Valdo. sim, Estamos com certeza. juntos. Ô, Valdo, o Murilo estava falando desse desenho que começa a se formar em relação Heloísa aos e Raquel? votos. Quem? Oi? A gente está no ar, Valdo. Posso continuar falando contigo? Você está ouvindo a gente bem? Estou ouvindo você, sim. Okay. Então, o Murilo já trouxe esse desenho aí que começa a se formar, um pouco baixo, né? Mas estou ouvindo. Em relação ao voto dos ministros, pelo posicionamento deles, tem uma curiosidade, né, Valdo? A gente falava essa semana, estava até aqui conversando com a Elô, desse placar que o Palácio do Planalto já dava meio que como certo, né, de 4-3 ou 5-2. Se a gente pegar essa questão que foi discutida hoje, que é o uso de fatos novos no julgamento, a gente já teria esse cenário, né? Seria um placar de 4-3. Napoleão Maia, Edmar Gonzaga e Tarcísio Vieira já indicaram que pode votar contra o uso de fatos novos. A gente pode extrapolar isso, Valdo, para o resultado final do julgamento? O que o Palácio do Planalto espera? Olha, Raquel, é o seguinte, eu acabei de falar há pouco com assessores do presidente Michel Temer, eles avaliam exatamente o que você acabou de dizer. Neste momento, o julgamento está na faixa de 4-3, favorável ao presidente Michel Temer e também a ex-presidente Dilma Rousseff, que é a chapa Dilma Temer, que está sendo julgada nesse processo aqui hoje no TSE, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, nesse processo que pede a impugnação da chapa Dilma Temer. Mas olha, hoje aconteceu uma certa estratégia. Ontem, quando terminou a sessão ontem, havia um certo acerto aqui de bastidores de que como é que seria a sessão do dia de hoje. O ministro Herman Benjamin iria discutir as preliminares junto com a divulgação do seu voto. Ele queria fazer a defesa dessas preliminares, ou seja, de que era, sim, possível incluir Odebrecht, porque, inclusive, ele diz que o seguinte, Odebrecht não é nenhum fato novo, já estava na petição inicial, e por isso ele queria discutir esse tema juntamente com o seu voto de mérito. Só que essa estratégia que estava já acertada desde ontem acabou não sendo meio que assim cumprida aqui nessa sessão que começou hoje aqui, no terceiro dia do julgamento aqui nessa quinta-feira. Provocado pelo ministro Gilmar Mendes, aí esse acerto acabou sendo invertido e aí o próprio ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, meio que forçou um debate primeiro das preliminares, em vez de, como queria o relator Herman Benjamin, discutir tanto mérito quanto as preliminares, ou seja, já começar o seu voto e no seu voto discutir essa questão dessa preliminar, se o Odebrecht poderia ou não ser incluída nessas investigações dessa ação, acabou separando por provocação do ministro Gilmar Mendes e aí começou todo esse debate, em vez de entrar no mérito, começou todo esse debate em relação às questões das preliminares. Aí os votos começaram a ser revelados, pelo menos nessa fase inicial, sobre a questão seguinte, é possível incluir Odebrecht, sim ou não, nessa ação. Primeiro foi o ministro Napoleão Nunes Maia, que já era claramente, declaradamente a favor de que isso não seja incluído. Depois veio o ministro Admar Gonzaga também, que se definiu a favor de não se incluir Odebrecht nessa votação. O ministro Gilmar Mendes já vem dando essa indicação, ele não fez nenhuma sinalização clara, assim, não pegou o microfone para falar sobre isso claramente, mas ele tem sinalizado claramente também que não é a favor dessa ampliação do escopo inicial da ação. E aí faltava só o Tarcísio Vieira, que era um voto que até o Palácio Planalto contava como favorável ao Palácio Planalto, mas tinha certas dúvidas, porque até então ele não havia se pronunciado, não havia sinalizado. Aí ele acabou, por último, sinalizando claramente que ele também não é a favor de se incluir a questão da Odebrecht nessa ação que está aqui. Então, acabou aquela estratégia que o relator Herman Benjamin havia acertado no dia anterior de discutir isso apenas na sua discussão de mérito, acabou não sendo seguida e aí venceu essa tese de que era preciso já começar a discussão dessas preliminares antes de discutir o mérito na questão do Odebrecht. Neste momento, eu até comecei há pouco, quando a sessão acabou de terminar, com o Gustavo Guedes, que é o advogado de defesa do presidente Michel Temer. Ele me disse, nesse início desse julgamento, por enquanto, a sinalização realmente é de um placar favorável à tese processual. O que é a tese processual? Respeitar o processo na avaliação da defesa de que não permitiria a inclusão de fatos novos e também tem aquela discussão que é levantada pela defesa
Você até pode incluir fatos novos, desde que seja até no máximo 15 dias depois da diplomação. Esse prazo já teria sido ultrapassado e aí você não poderia incluir. Então, por enquanto, na avaliação de Gustavo Guedes, o julgamento está com uma tendência favorável ao presidente Michel Temer e também a ex-presidente Dilma Rousseff, exatamente porque inverteu-se como seria o julgamento no dia de hoje. Em vez de discutir mérito, discutiu-se primeiro tão somente as preliminares. Agora, na sessão da tarde, que vai começar a partir das 14h30, aí sim vai vir um julgamento, aí vai se votar claramente as preliminares, deve confirmar isso 4-3, para depois, somente então depois, entrar na questão do mérito. Aí o ministro Herbert Benjamin está sinalizando que pode vir com alguma surpresa ali para esses ministros que estão se posicionando contra a inclusão da Odebrecht nesta ação, viu, Raquel e Heloísa?